Eu acho que antes, vamos fazer as preces, daí antes de a gente passar para a prática mesmo, aí eu vou falar um pouquinho, assim, para quem não está muito familiarizado com essas práticas de sadhana, né? Falar um pouquinho, assim, compartilhar um pouquinho do que o Lama, de como que o Lama coloca essa prática para gente. E de onde que ela vem, todos os cuidados que a gente tem que ter com relação à prática de sadhana e tudo mais, tá bom? Mas vamos fazer as preces, daí a gente começa a prática propriamente, né? Estou gravando, tudo bem? Ah, agora eu aprendi uma coisa tão legal. Olha só um pouquinho, só que vai demorar um pouquinho a mais. Eu vou contar o que eu aprendi para vocês. Só que eu tinha me esquecido o que eu aprendi, então vai demorar um minuto a mais. Mas vai me ajudar tanto. É o seguinte, o Zoom, ele pode ser... Só um minutinho. Só um minutinho, enquanto isso eu vou enrolando vocês aqui, enquanto esse negócio não abre. Mas eu descobri que o Zoom ele pode ser transmitido pelo YouTube. Ah, não, vai tomar banho, não é verdade isso. E daí, acho que eu não vou conseguir fazer desta vez. Ah, deixa, vai, depois eu me organizo melhor e faço direito. Mas ele pode ser transmitido pelo YouTube, né? Então, toda vez que a gente tem o estudo, eu daí, quando termina o Zoom, eu preciso baixar o vídeo, que demora uma meia hora, 40 minutos para baixar o vídeo no computador, depois subir o vídeo no YouTube, para ficar lá guardado, né? Agora eu não preciso mais fazer isso, quer dizer, hoje eu vou ter que fazer, porque eu não me organizei, né? Mas vai direto para o YouTube agora. Muito legal. Estou aprendendo muitas coisas sobre o Zoom. Como diz o Gui, ou não sei quem, falou assim para mim, você está com um relacionamento sério com o Zoom. Eu tô num relacionamento sério com o Zoom. É genial mesmo, tô aprendendo um monte de coisa. Então, vamos lá. Eu vou compartilhar, então, a tela pra gente fazer as preces iniciais. Daí, então, antes, entre as preces e a prática, eu vou parar um pouquinho, né? A gente vai sair um pouco do clima das preces, mas depois a gente vai embarcar numa super prática. Então, vamos lá. Então, começa imaginando já a presença do Lama na nossa frente, como uma manifestação de Guru Rinpoche. Daí nós vamos pedir as bênçãos do Lama para a nossa prática, para a nossa vida. Namo Lama Deshe Drupe Ku Koncho Songye Ranjen La Nagdandro Dru Sanchena Chancho Adu Gyapsuchi. Namo. No Lama, que é a corporificação dos Sugatas, da natureza das três joias, eu, juntamente com os seres dos 6 reinos, tomamos refúgio até a nossa iluminação. Senke droa kudonto lama sanke drupneni gala gado trinleki droa danchao. Para o benefício de todos os seres, eu faço surgir o espírito do despertar e cultivo a realização do Lama como Buda. Por meio de atividades iluminadas, treinarei cada ser de acordo com suas necessidades e faço o voto de liberar o mundo. Hum again yogi nubjan sam pema gesar pola yatsen chogi nyadrumye pema june shesuda koto kandro mampe kor keki jesuda druki jinge lapche sheksu so guru pema siddhi hum.
Na fronteira noroeste de Odiana, no coração de um lótus, está sentado aquele renomado como Padmasambhava, que alcançou o espantoso supremo Siddhi e está cercado por uma hoste de muitas dakinis. Seguindo suas pegadas, dedico-me à prática. Por favor, aproxime-se e conceda as suas bênçãos. Guru Pema Siddhi Hum. Agora a gente, então, recita um mala do mantra do Guru. E a gente já sente como se Guru Rinpoche estivesse nos abençoando. Como se do coração de Guru Rinpoche partissem muitas luzes de amor, todas as direções, de amor e de compaixão, à medida que a gente, então, recita o mantra do Guru. Om Ahom Vajraguru Pema Siddhi Hum, Om Vajraguru Pema Siddhi Hum, Om Vajraguru Pema Siddhi Hum, Om Vajraguru Pema Siddhi Hum. Om Ahom Vajraguru Pema Siddhi Hum. Então, a gente pode usar essa imagem que está projetada aqui como apoio, nessa visualização, então, das 4 iniciações, 4 bênçãos de Guru Rinpoche. A gente, de uma sílaba Om branca, uma luz branca se irradia, que penetra pela nossa cabeça, permeia todo o nosso ser, purificando todos os obscurecimentos de corpo, nos libertando das marcas kármicas de corpo. Uma sílaba A vermelha na garganta de Guru Rinpoche irradia uma luz vermelho rubi, que penetra pela nossa garganta, abençoa a nossa fala, purifica todos os obscurecimentos de fala. De uma sílaba Rum, azul no coração de Guru Rinpoche, irradia uma luz azul que penetra pelo nosso coração, permeia toda a nossa mente, purifica todos os obscurecimentos, obstáculos de mente. E por fim, das 3 sílabas de Guru Rinpoche, partem as 3 luzes que penetram pelos nossos 3 pontos e purificam os obscurecimentos mais sutis de corpo, fala e mente, da indivisibilidade de corpo, fala e mente.
Rinpoche, então, ir para o topo da nossa cabeça, olhando na mesma direção que nós. Se dissolve em luz e se acomoda no nosso coração, nos lembrando da indivisibilidade de corpo, fala e mente de Guru Rinpoche. E a gente descansa por uns instantes nessa união de corpo, fala e mente do Guru, o nosso corpo, fala e mente. Agora então, Chuchus, antes de a gente começar a nossa prática de Avalokitesvara, gostaria só de comentar algumas coisas, assim, para que que a prática seja mais simples para a gente, né? Então, primeiro dizer o seguinte, as práticas de sadhana, ou seja, práticas em que a gente estabelece algum tipo de conexão com uma deidade que representa qualquer qualidade, elas, quando são práticas de autovisualização, quando a gente, durante a prática, se visualiza como sendo a própria deidade, elas, em geral, exigem iniciação. Ou seja, como se a gente precisasse de uma autorização, de uma bênção de um lama. Não é bem uma autorização, como se a gente fosse proibida de fazer aquela prática, né? Mas é como se fosse uma bênção do lama para que aquela prática seja verdadeiramente benéfica para nós, né? Carrega a linhagem, a bênção da linhagem, assim, para essa prática, para as práticas, né? Esta prática especificamente de Avalokitesvara é uma prática que o Karmapa fala, é uma prática, coisa mais bonita, assim, num livro do Karma Chagmi, que é um grande mestre Dzogchen Mahamudra também, né, que o Lama sempre usa, assim, também como referência, e ele faz retiros também sobre textos do Karma Chagmi. No livro dele, no segundo capítulo, eu acho, do Spacious Path to Freedom, ele apresenta essa prática, e o Karmapa, tem uma citação do Karmapa, não do 17º, né, acho que do 15º Karmapa, eu acho, de algum Karmapa, não lembro bem qual. Fala que para as pessoas copiarem essa prática, para elas fazerem a prática, para elas ensinarem a prática, tipo assim, é um Dharma livre, ele fala. Façam, usem, ensinem, pratiquem, né? Então, nós estamos completamente liberados para fazer a prática, né? De autovisualização como a Avalokitesvara. Aí eu queria compartilhar com vocês rapidamente aqui uma imagem que a gente pode usar de apoio para essa visualização, por uma razão simples, assim. Uma razão seguinte, ela é uma... que nunca... tem pessoas novas no grupo, né? Por isso que eu vou contar a história assim um pouquinho e também usar essa imagem para a gente enxergar as qualidades dessa manifestação do Buda da compaixão, né? Da Avalokitesvara. Então, essa aqui é uma estátua que foi restaurada e é mantida lá no Instituto Lama Tsongkhapa, no vizinho de onde é a nossa terra lá, na Toscana, nossa terra pura lá da Toscana, né? E é muito perto de onde o Lama Wallace dá os retiros. A gente fez várias práticas, a Ana, a Patrícia, algumas pessoas que talvez estejam assistindo, a gente fez várias práticas na frente dessa estátua, né? Então ela está imantada assim, com a nossa prática também, né? Não só a nossa, mas de muita gente. E essa estátua ela foi usada no filme Kundum, do Dalai Lama. Quando ele é entronado no filme, na cena de quando ele é entronizado, como é que fala? Entronado ou entronizado? Elô?
Hã? Entronizado, né? Entronado, bom, whatever. E quando ele vira Dalai Lama, né? O 14º Dalai Lama, essa estátua tá atrás dele dourada. Então, depois, quando vocês assistirem Kung Fu outra vez, vocês vão ver essa estátua aqui toda dourada atrás dele, né? Depois, o Scorsese largou a estátua no meio do deserto. Ficou abandonada lá. Daí um aluno do Lama Zopa viu aquela estátua abandonada, se estragando, não sei o que, falou pro Lama Zopa, por favor, vamos levar essa estátua para algum lugar. E daí levaram para Itália. Né? Então ele tá lá na Toscana, essa estátua do Avalokitesvara tá... Então essa estátua tá lá na Itália. Bom, e daí o que a gente vai fazer é uma prática de como se a gente se fundisse não só com a imagem desse Buda, mas com as qualidades dele. Né? Então, quando a gente se visualiza, a gente vai se visualizar como sendo essa deidade. Né? Então, a gente vai... Eu vou deixar essa imagem assim projetada enquanto a gente faz a prática, mas aos poucos a gente precisaria olhar para essa imagem como se ela fosse um espelho, sabe? Nosso, né? Como se a gente estivesse se refletindo assim, num espelho e estivesse se enxergando nela, né? E mais importante do que a imagem em si, a figura, assim, é a gente ir aos poucos compreendendo o significado dessa representação, né? Dessa manifestação. Então, a gente não vai dar para enxergar, mas aqui bem no topo da coroa aqui de Avalokitesvara, tem um Buda Amitabha, que é o Buda que de onde a Amitabha é o Buda que emana Avalokitesvara, o chefe da família Lotus, né? Então Amitabha emana Avalokitesvara, que emana Guru Rinpoche. Então a gente vê essa linhagem ali. Então ele está no topo da cabeça de Avalokitesvara, né? Então Amitabha estaria no topo da nossa cabeça. Imagina um Buda vermelho, brilhante, vermelho rubi, resplandecente, emitindo luz em todas as direções, luz vermelha, luz de amor, de compaixão, em todas as direções. Todos esses adornos, eles representam a purificação dos desejos sensoriais, né, de todos, do samsara, em resumo. Assim. Os olhos da Avalokitesvara, esses olhos abertos o tempo inteiro, Avalokitesvara significa aquele que olha para o mundo, olha para os seres. O tempo todo, sem piscar. Esse é o significado desses olhos de Avalokitesvara. Então, ele está o tempo inteiro cuidando das pessoas e olhando por todos os seres. Na mão direita, uma das mãos direitas, porque ele tem uma representação de 4 braços, uma das mãos direita, ele segura um rosário de cristal, nesse caso. Né? E na representação mais comum de Avalokitesvara, ele segura um rosário de cristal. Na sadhana que a gente vai usar, o Karma Chakra me fala de um rosário de pérolas. Mas é um rosário de cristal ou de pérola, tanto faz, mas é um mala, né? Então, como se ele estivesse o tempo inteiro recitando o mantra da compaixão, que é a própria voz, é a própria fala da deidade, é o mantra, Om Mani Padme Hum, né? Então, ele está com esse mala de cristal numa das mãos, na outra ele segura uma flor de lótus, que tem o significado do nascimento do lótus, né? A partir do lodo. Então, ele segura uma flor de lótus na mão esquerda. E as duas mãos, que são as mãos superiores que a gente faz, as duas primeiras mãos, né? Ele segura a joia da Bodhicitta. Então, esse azulzinho aí é como se fosse uma representação da joia da Bodhicitta. Né? A joia do lótus também. Às vezes, o Lama Lola se explica assim, como se fosse a joia do próprio lótus, né? Mas da aspiração de atingir a iluminação para benefício de todos os seres. Só para a gente ter uma ideia de tamanho dessa estátua, vocês estão enxergando o cursor aqui, né? Eu imagino que mais ou menos aqui, assim, seja a altura dos olhos nossos, porque aqui tem uma plaquinha explicando
o que é a estátua e tudo mais. Então, acho que mais ou menos aqui seja a altura dos olhos. Essa imagem deve ter uns, não sei, uns 8 metros de altura, 9 metros de altura. Então, é muito impressionante, assim, muito impactante, né? O corpo dele é branco também, representando a pureza também, né? Então, essas são as qualidades do Buda da Compaixão. Ele olha pelos seres o tempo todo, emanando amor e compaixão para todos os seres em todas as direções, né? Então, na prática, a gente vai procurar se visualizar como sendo Avalokitesvara. E daí nós vamos, então, recitar o mantra. Eu vou colocar um áudio do Lama Wallace também recitando o mantra. Nós vamos recitar junto com o Lama o mantra da compaixão. Tudo bem, amores, por enquanto? Alguma pergunta, alguma reclamação? A gente faz a prática, né? E daí a gente depois também conversa sobre ela, né? Talvez para algumas pessoas seja a primeira vez. Então não estranhe, assim. Procura se conectar com a energia de cada dessas qualidades de Avalokitesvara, né? Eu lembro que a Paty, ela tem uma conexão com essa prática porque ela se conecta com o Dalai Lama. Para ela, o Dalai Lama, né? É claro que o Dalai Lama é a Buda da compaixão. Então, às vezes, a conexão com essa prática vem por a gente lembrar que ele é o próprio Dalai Lama em pessoa, assim, né? Então, se vocês estiverem bem, a gente vai, então, começar a prática. Saque da G, o que é isso, Dê? Não entendi. Bom, whatever. Então, reclamações, né? Pode reclamar no saque da G. Então, vamos lá, chuchus. Nós começamos estabelecendo o corpo, a fala e a mente nos estados naturais como uma forma de nós nos desidentificarmos do corpo, fala e mente de um ser senciente, desativando a mente, especialmente de um ser humano, sujeito às mortes e renascimentos no samsara, sujeito às aflições da mente. Deixa o corpo, a fala e a mente descansarem. Aos poucos nós vamos deixando que todos os objetos, as aparências, tudo isso se dissolva na vacuidade. A gente traz a compreensão que a gente tiver sobre a vacuidade de todos os fenômenos. E o Lama costuma selar essa fase de dissolução na vacuidade com o mantra Om Svabhava Shuddho Savadama Svabhava Shuddho Ham.
E a nossa consciência então surge como a sílaba semente de Avalokitesvara, sílaba Ri. Raios de luz branca são emitidos, purificando todos os obscurecimentos de todos os seres sencientes. Nós vemos todos os seres da perspectiva da lucidez prístina, da consciência primordial. Todos os seres primordialmente livres e Budas. O universo externo é um palácio e seus habitantes são deidades. Todo o universo é uma terra pura do Buda Amitabha, Sukhavati. Esse é o seu universo e você está no centro dessa mandala. Os raios de luz são reabsorvidos e se dissolvem na sílaba Ri. Sobre um assento de lótus, sol e lua, a sílaba Ri se dissolve na luz, que se transforma dentro de você no grande ser compassivo, em Avalokitesvara. A cor do seu corpo é branca e você tem uma face. Como uma flor de lótus desabrochando, você sorri radiantemente. No topo da sua cabeça está o Buda da luz infinita, o Senhor Amitabha, resplandecendo a cor vermelho rubi. As tranças das suas mechas de cabelos estão presas, adornadas com uma coroa de 5 substâncias preciosas e um diadema de seda. As primeiras das suas 4 mãos estão unidas em seu coração. A mão direita inferior segura um rosário de pérolas e a esquerda segura um lótus. Você está belamente adornado com um ornamento na garganta, 3 tipos de laços e gargantilhas de várias substâncias preciosas. Seu corpo brilha, sem obscurecimentos internos e nem externos. Você está sentado com ambas as pernas cruzadas. Vários raios de luz resplandecem. Sobre um disco de lua no seu coração, as 6 sílabas Om Mani Padme Hum giram em sentido horário, em torno da sílaba branca Ri. E pelo poder da recitação de Om Mani Padme Hum, todos os Budas dos 3 tempos se tornam Avalokitesvara e dissolvem dentro de você como gotas de chuva. O universo inteiro e todos os seus habitantes se tornam Avalokitesvara. Os fenômenos são a exibição do corpo divino. Todos os sons e vozes são as 6 sílabas. A mente é a união autossurgida e memórias e pensamentos são a exibição da mente divina. Mantendo essa visualização com raios de luz sendo emitidos do seu coração, fazendo maravilhosas oferendas aos Budas dos 3 tempos, nas 10 direções, junto com a súplica de que abençoem as nossas mentes,
para nos ajudar a levar todos os seres ao estado de sublime bem-estar, livre de sofrimento, e para que nunca se separem desse bem-estar. Os raios de luz são emitidos para fora como oferendas aos Budas, fluem para dentro com emanações de Budas que se tornam inseparáveis de nós. Cada um de nós dentro, no centro da sua própria mandala, no seu próprio mundo, purificando os obscurecimentos e karmas negativos de cada ser, guiando cada um passo a passo, de acordo com as suas necessidades, interesses e habilidades, no caminho da sua própria liberação. Para que alcancem o seu caminho, avancem nesse caminho, até que cada um deles se livre de todo sofrimento e nunca se separe do bem-estar mais sublime. Então, sustentando essa visualização de luzes, fazendo oferendas para os Budas, retornando para nós e sendo emitidos na direção de todos os seres, levando todo o conforto que eles precisam nesse momento. Nós então vamos recitar o mantra Mani Padme Hum, junto com o Lama. And now let's chant the mantra together, out loud. I'll lead it. As soon as you pick up the melody, please join me. Om Mani Padme Hum. 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 Om Mani Padme Hum.
Om Mani Padme Hum. Om Mani Padme Hum. Om Mani Padme Hum. Om Mani Padme Hum. Om Mani Padme Hum. Om Mani Padme Hum. Om Mani Padme Hum. Continua repousando, deixando o mantra da compaixão permear todo o seu ser, se irradiar por todo o universo. E a visualização toda, então, também se dissolve em luz, se dissolve na vacuidade. E na vacuidade, então, nós surgimos novamente com a nossa forma, o nosso corpo, mas sustentando o orgulho Vajra de nós sermos Avalokitesvara. Bem, amores? Então, só uma coisa importante, assim, sobre essa prática e qualquer outra prática, né, que a gente receber iniciação, for fazer, toda a prática de autovisualização, né? No final, primeiro, no início, todo mundo comum, o mundo das aparências, nós precisamos levar a compreensão que a gente tiver sobre a vacuidade das aparências para essa prática. A Lama diz isso, assim. É óbvio que, bom, óbvio não. Eu suponho que a maioria das pessoas aqui, a maioria das pessoas que participam dos retiros com o Lama não tem uma realização completa da vacuidade, né? Mas, ainda assim, a gente leva o que a gente tiver, né? Porque é importante a gente entender que o Lama falou assim, não é que eu sou, vou falar comigo, né? Como se fosse eu. Não é que eu sou a Jeane e também, de vez em quando, eu faço alguma coisa como sendo a Avalokitesvara, né? Ele fala, não tem espaço para as duas coisas, né? Ninguém vai ficar disputando espaço, né? Então, a gente precisaria entender que todas as aparências, né? Tudo que surge para a nossa consciência, a própria noção de corpo que nós temos, nossa mente, tudo que surge na nossa mente, isso tudo precisa se dissolver na vacuidade, para a partir daí surgir, então, a mente, o corpo fala e a mente da deidade, né? E, quando a prática termina, a visualização da deidade, conforme a imagem que a gente usou aqui como apoio, toda essa visualização, ela também se dissolve de volta na vacuidade. Nós ressurgimos a partir dessa vacuidade, só que procurando sustentar a visão de que nós somos verdadeiramente a Avalokitesvara. Então, cada um de nós aqui é verdadeiramente, essencialmente a Avalokitesvara.
Então a gente não pega a prática, faz, depois deixa a prática de lado e continua agindo como a gente sempre agiu. Os pobres serem sencientes, ferrados, que vão pegar infecção de coronavírus, né? E que estão imersos no sofrimento, no ciclo de mortes e renascimentos. A gente procura sustentar a visão de que nós estamos além de vida e morte. Que nós somos essencialmente o próprio Buda. Nesse caso, nessa sadhana, o Buda da compaixão. Então, daí a gente tira a força, a energia constante dos Budas para ajudar os seres, né? Então, essa seria a ideia da prática de sadhana, né? Que tal? Que te parece? A Mari tá aí? Não sei se a Mari tá aí. Sobre a recitação do mantra. Então, a recitação do mantra, tem várias maneiras de a gente fazer a recitação do mantra, né? A gente pode recitar o mantra o tempo inteiro. Eu lembro da Tenzin Palmo contando essa história, né? Quando ela era... é tão linda, na verdade, essa história. Quando ela era jovenzinha na Inglaterra, que não tinha centro budista em lugar nenhum na Inglaterra, né? E ela queria ser budista porque ela tinha lido um livro e aí ela chegou... sei lá, caiu um livro na mão dela, não sei de onde bem, e um livro sobre budismo. Ela leu o livro e falou para a mãe dela: mãe, descobri uma coisa, eu sou budista. Ela leu o livro e falou: é tudo que eu sempre achei, eu sou budista, né? Só que não tinha nenhum centro budista perto da casa dela. Aí ela começou a imaginar como é que seria um budista, né? Aí que ela pegou todas as roupas dela, falou para a mãe dela: ó, pode dar todas essas roupas embora, porque agora eu vou usar só essa veste aqui. Ela inventou uma túnica lá, bem horrorosa, assim. E daí vestiu a túnica e falou que só ia usar aquilo, né? E que a mãe dela podia dar todas as roupas dela embora. Aí a mãe falou: ah, tá bom, tá bom. Aí ela pegou, começou a usar aquela túnica, né? E começou a recitar o Mani Padme Hum, que era a única coisa que ela sabia. Aí ela começou a recitar o dia inteiro, dia e noite, o Mani Padme Hum, Mani Padme Hum. Ela achava que era isso que os budistas faziam, né? Aí ela falou que teve um momento que ela, de tanto ela recitar, parecia que o mantra tinha ficado tinha se tornado presente o tempo inteiro no coração dela. Então, como se do coração dela, o tempo todo, ela podia estar falando outras coisas, mas do coração dela, o tempo todo saiu o Mani Padme Hum. Essa era a Tenzin Palmo, logo de quando ela não sabia o que era ser budista, né? Então, ela disse que teve uma hora que aquilo desceu pro coração, e do coração, o tempo inteiro, saía o mantra, né? Aí, só para falar das roupas dela, a mãe dela não jogou as roupas fora, óbvio, né? Daí, quando ela descobriu, quando ela conheceu um centro budista, né? Daí ela foi no centro budista, ela viu uma mulherada toda bem vestida, assim, centro budista, de salto alto, né? Ela ficou muito triste, só ela com aquela porcaria daquela túnica que ela tinha inventado. Aí disse que ela chegou pra mãe dela e falou: mãe, você não sabe, ninguém se veste assim, eu tô fazendo uma palhaça vestida fantasiada. A mãe dela pegou, deu uma chavinha pra ela, assim, de um armário onde ela tinha guardado todas as roupas dela. Muito bonitinho, né? Mas tudo isso para a pergunta da Cindy aqui. Giane, podemos fazer no nosso dia a dia entre os afazeres ou o ideal é a recitação do mantra? Pode fazer o tempo todo, meu amor. E que saia do seu coração, como saia do coração da Tenzin Palmo, né? A própria Buda da compaixão, né? Ela. Então não precisa ser só na recitação formal. Mas na recitação formal, nessa prática, eu dei uma pulada em umas coisas que eu achei que iam atrapalhar um pouco, né? Porque a gente não estudou a prática em si, né? Aliás, a gente podia estudar, não sei o que vocês acham disso. Vocês acham? É que eu não tenho como projetar esse texto. Mas eu vou mandar esse texto para vocês, né? Pra vocês poderem ler, fazer em casa. Mas eu já achei que ia confundir a coisa da sílaba ri, porque não é uma coisa que a gente conhece muito, né? Que sílaba o quê? Sílaba o what, né? Então, a sílaba ri... Também a gente pode ir sofisticando aos poucos a prática, né? Se vocês... Vamos supor que agora vocês falam: não, eu quero fazer essa prática todo dia. Aí essa prática pode ir se sofisticando, né? A gente pode começar de uma forma muito simples, para pegar essa imagem que eu vou mandar para vocês. Alguém me perguntou como é que faz para achar essa imagem. Eu vou mandar para vocês porque é a imagem que mora no nosso coração, né? A Ana tá aqui sorrindo, que não cabe nem na boca dela direito, o sorriso dela. A Patrícia não tô vendo, mas estaria também. A Paty também tá.
Eu vou mandar para vocês essa foto, com certeza, né? Então, a gente pode simplesmente fazer isso, né? Ficar contemplando a foto, pensando que é como se fosse... Nunca ouvi o Lama falar isso, mas eu inventei, achei que pode ser que funcione. Mas olhando para a foto como se estivesse olhando no espelho. Você está se vendo lá. Ah, eu tenho uns olhos maravilhosos que nunca piscam. Tenho na minha mão direita eu estou segurando mala, na mão esquerda o lótus, as duas mãos assim. Pode se ver como se estivesse olhando no espelho, né? Para essa imagem. Daí, e simplesmente assim, daí você imaginar que do seu coração tá, à medida que você recita o mantra, aquilo se propaga pelo mundo todo, por todos os universos, todos os seres, confortando as pessoas, pegando as pessoas no colo, cuidando das pessoas, né? Amando as pessoas todas. Simples assim, recitando o mantra. Se quiser, eu vou mandar o áudio do Lama recitando o mantra também. Daí recita o mantra, né? Desse jeito. Isso, e daí encerra, acabou a prática. Pode ser assim, simples assim, começar simples assim, né? Daí a gente pode ir complicando um pouco a prática, né? Então, o que que acontece? A primeira coisa que a gente faz nessa prática, a gente estabelece o corpo, fala e a mente nos seus estados naturais, né? Então, aquela prática de 24 minutos que o Lama ensina, a primeira prática do retiro, vira uma frase. Estabeleça corpo, fala e mente em seus estados naturais. Então, quem quiser fazer direito à prática, faz os 24 minutos estabelecendo corpo, fala e mente em estados naturais, daí vai fazer a prática de sadhana. Essa prática, né? Porque daí, sabe todas essas blá 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 da nossa mente comum, mimimi, com o corpo, com isso, com aquilo? Assenta, né? Tudo isso, então, como se a gente desativasse a nossa mente comum, assim, para poder surgir verdadeiramente a mente de Avalokitesvara, né? Daí, então, a gente toma refúgio no Buda, no Dharma e na Sangha. A gente já tinha feito isso, por isso que eu não repeti, mas a gente toma refúgio no Buda, no Dharma e na Sangha, e no maior dos refúgios, a sua própria lucidez prístina. E gera a aspiração de atingir a suprema iluminação, bodhicitta, né? Daí, vem essa história da gente deixar que tudo se dissolva, né? A gente não reifica mais nada. É claro que os objetos não vão desaparecer. Está fazendo prática no quarto? É claro, eu estou vendo aqui a parede, né? Parede não vai desaparecer só porque a gente está fazendo a prática, e só porque a gente acha que é vazio. Não vai desaparecer. Mas eu vejo aquilo como aparência, como se fosse uma imagem holográfica, que não tem nenhuma solidez, né? A gente não reifica mais nada, assim. Do jeito que a gente puder, né? Do jeito que der pra gente nesse momento, né? A gente vai fazer isso, né? Daí, o que acontece primeiro, da vacuidade, primeiro surge uma sílaba semente. Todas as sadhanas são assim. Surge uma sílaba semente, que é a essência da deidade. Antes da imagem, antes do som, tem a sílaba semente, né? A essência daquela deidade. No caso da Avalokitesvara, é a sílaba Ri. No caso do Vajrayana do Lago, também, para quem faz a sadhana do Vajrayana do Lago, também é a sílaba Ri, né? Então surge a sílaba Ri. Daí eu posso procurar na internet, eu já tenho até em algum lugar, uma imagem da sílaba Ri, né? Que a gente pode ir sofisticando, imaginando a sílaba Ri, como se a gente mesmo fosse a sílaba Ri. A nossa consciência é a sílaba Ri, né? Daí essa sílaba Ri emite raios de luz em todas as direções, né? Purificando todo o mundo. Purificando é isso, né? Livrando todo o mundo, todas as aparências da reificação, né? Então, purificando todos os obscurecimentos de todos os seres. Daí a gente, como se a gente pudesse ver os seres da perspectiva dos Budas, né? Ver os seres como Budas, que estão sonhando que são seres sencientes nesse momento e sofrendo de verdade para eles, né? Mas a gente vê os seres com esse olhar de que já libera os seres do sofrimento. Só o olhar, né? Antes de fazer essa prática, a gente pode chorar à vontade, assim, porque a gente tá chorando à vontade também, vendo o noticiário, vendo as coisas piorando cada dia que passa. A gente pode chorar à vontade, olhando os seres, porque isso também é verdade. Esse sofrimento também é verdadeiro. Mas aqui nessa prática, a gente vai procurar olhar para esse mesmo cenário como um Buda veria, né? Vendo que todos estão sofrendo muito dentro de um pesadelo, mas que é um sonho. Eles são todos Budas, livres, só que estão sonhando que são seres sencientes, né? Mas a gente já começa a treinar esse olhar aqui nessa altura da prática. Então, o universo todo é um palácio, é a morada de Avalokitesvara. Os seus habitantes são deidades também.
Então, quando a gente faz a prática da Avalokitesvara, não é que nós somos Avalokitesvara e o resto do mundo é uns pobres coitados de ser ciente. Todos são Avalokitesvara, né? O seu universo, todo o universo é uma terra pura do Buda Amitabha, o seu universo, e você está no centro dessa mandala, né? Nós vemos os seres como Avalokitesvara. Eles não se veem como Avalokitesvara. Eles estão se vendo como seres... Nós também, né? Vamos combinar. Nós também, fora dessa dela aqui, entre nós aqui, né? A gente também se vê como ser senciente que está sofrendo, imerso num pesadelo, né? Então, cada ser, o Lama diz, cada ser é o centro da sua própria mandala, né? Nós, quando nós estamos fazendo essa sadhana, e se a gente conseguir sustentar, né? Isso, que a ideia é essa, né? Não virou uma prática de 24 minutos só, né? Mas se a gente quiser sustentar essa visão. Então, a gente, no centro da nossa mandala, nós vemos os seres todos como Avalokitesvara. Mas, sabendo que eles não se veem como Avalokitesvara, por isso sofrem, né? Esse é o ponto todo, né? Isso que a gente tem que entender também. Então, esses raios de luz, eles são emitidos da Silabarri, daí eles retornam para a Silabarri, são reabsorvidos pela Silabarri. E daí, num assento de lótus, sol e lua, essa sílaba se dissolve em luz e surge como Avalokitesvara. Né? Como se fosse... Aí a Silabarri se manifesta plenamente como Avalokitesvara sobre esse assento de lótus, sol e lua. Então, assentos de lótus é como se fosse discos, né? Como se a gente pegasse o sol, tirasse uma fatia do sol, assim, né? Sol, uma fatia da lua, lua, uma fatia de uma flor de lótus, né? Então, é como se fosse as deidades pacíficas, em geral, elas têm esses, que é o caso, né, da Avalokitesvara, dessa manifestação de Avalokitesvara, elas têm assentos de luas, de lótus, sol e lua, né? Mas é a primeira visualização. Sobre esse assento, então, a gente se transforma no grande ser compassivo. Aí começa a descrever o ser compassivo. O corpo é branco, você tem uma face. Tem muitas manifestações, inclusive de Avalokitesvara, né? Muitas. Tem aquele de 1000 braços, 9 faces, né? Essa daqui tem uma face, 4 braços e tal. Então ele vai descrevendo como uma flor de lótus desabrochando, você sorri radiantemente. Porque, em geral, as pessoas não estão olhando para uma imagem fazendo essa prática, elas estão se visualizando, é o ideal, né? A gente vai usando uma imagem como apoio para a gente poder se relacionar melhor, né? Mas o ideal é que a gente vá se visualizando conforme essa sadhana vai indicando. Seu corpo é branco, você tem uma face, sorri radiantemente. A gente vai se visualizando. No topo da sua cabeça está o Buda Amitabha, as tranças estão presas, né? Daí todos os adornos, a mão direita inferior segura uma mala, a esquerda um lótus, né? Ele vai descrevendo isso. Aí você está sentado com ambas as pernas cruzadas e vários raios de luz resplandecem. Então, isso é nós, né? Só que nessa altura da sadhana, da prática, essa visualização que a gente está fazendo vai chamar Samaya Sattva. Ele vai falar, essa é a natureza do Samaya Sattva. Samaya é compromisso. É como se a gente, quando está se visualizando, fazendo a visualização desse jeito, a gente firma um compromisso de se reconhecer como Avalokitesvara. Mas é um compromisso ainda. É como se fosse um vaso que ainda está perfeito para receber Avalokitesvara, né? Mas nessa altura a gente é um vaso ainda. Samaya Sattva. A gente se compromete a se manifestar como Avalokitesvara. Sobre um disco de lua no seu coração. Então tem toda essa visualização. Ainda dentro do nosso coração tem outro assento de lua, um disco de lua, com uma Silabarri no centro. Em cima, no topo desse disco de lua. Em volta gira o mantra Om Mani Padme Hum. À medida que ele gira, é como se ele, girando, ele emitisse o som de Om Mani Padme Hum, né? E aí, esse ponto da visualização é que vai ser o nosso ponto de concentração. Ele chama Samadhi Sattva. Então, à medida que a gente vai recitar o mantra, a gente não vai mais se concentrar na forma toda. A gente vai se concentrar na Silabarri, no nosso coração, com o mantra girando em volta e recitando o mantra. Então, isso é chamado de Samadhi Sattva. Eu só estou explicando porque vai aparecer na sadhana, vocês vão falar, que será isso, né? Daí, pelo poder da recitação verbal de Om Mani Padme Hum,
todos os Sugatas, que é outra forma de dizer Buda, todos os Sugatas dos 3 tempos, assumem a natureza do grande ser compassivo e dissolvem dentro de você como gotas de chuva. Então, é como se quando a gente está visualizando tudo isso e se concentrando na recitação do mantra, todos os Budas nos abençoassem, né? Eles todos se dissolvem dentro de nós. Aí é como se a gente estivesse recebendo mesmo a Avalokitesvara nesse momento. Ele é o Jnana Sattva, é o ser de sabedoria, que aí, como se a gente encarnasse daí, né? A Avalokitesvara. A gente prometeu, recitou o mantra, né? E aí a gente encarna a Avalokitesvara, por assim dizer. Então, esse é o completamente perfeito Jnana Sattva. Aí, quando a gente se estabelece como Avalokitesvara, então todas as formas são o corpo da deidade. Todos os fenômenos são a exibição do corpo divino. Todos os sons são o mantra da deidade. É isso que a Avalokitesvara vê. É assim que a Avalokitesvara experimenta o mundo, né? A mente é a união autossurgida, as memórias e pensamentos são a exibição da mente divina. Daí, mantendo essa visualização, aí é tudo comentário do Lama. Eu vou tentar grifar aqui o que é a sadhana mesmo, porque esse arquivo que eu vou mandar para vocês é uma transcrição de um podcast de 2018 da Toscana, de um retiro da Toscana. Então aí tudo é comentário do Lama, né? Mas daí a gente recita o mantra, né? Visualizando a sílaba Ri no centro do nosso coração, o mantra girando em volta, emitindo luz para todas as direções. E daí a gente deveria sustentar isso ao longo do nosso dia. Essa é a prática de sadhana, não é só naquele momento, né? A gente levanta da almofada muito diferente do que sentou. A gente levanta a Avalokitesvara. A gente não levanta mais Jeane, Ana, Tereza, a gente levanta a Avalokitesvara, né? Muda tudo. Muda tudo. Que tal, amores? Mais ou menos? Hoje, Fala, Mari. tenho uma pergunta. Eu faço muitas perguntas, desculpa, mãe. Por favor. Qual é o momento, porque você fala um pouco rápido, sabe, para mim. Qual é o momento que você falou que é o momento do compromisso? Qual é o momento da prática em que você... Porque, sabe, a mim, é como que para mim é mais difícil a visualização da forma externa que o sentir, imaginar a paixão e tudo isso. Qual é o momento em que você faz esse compromisso? Como que chega ali? Então, aqui no texto que eu vou mandar para vocês, o momento do compromisso é quando ele fala: essa é a natureza do Samaya Sattva. Você se imaginou como sendo essa deidade, né? Você não precisa imaginar visualmente, não. É sentir mesmo. É sentir. É sentir. Tá, então tá. É mais importante sentir do que imaginar a forma. Diz o Lama. Não sou eu que estou dizendo. O Lama diz isso. E mais uma outra pergunta. É sentir. Então, mais uma outra pergunta. Qual é o rol? O rol fala também? Papel. Claro, o papel da sílaba. Eu não consigo compreender. Qual são o papel das sílabas? Em geral, não a sílaba rio. Como é que é? É que surge de como do reino das ideias, do reino da forma? O que é? Surge da terra pura mesmo. É uma manifestação, é uma das manifestações dos Budas. O mantra é uma manifestação do Buda em forma de som. É como se ele fosse a fala da deidade. Como se a Avalokitesvara abrisse a boca para falar com a gente, seria Om Mani Padme Hum, né? Seria a manifestação dele. Mas não é uma palavra qualquer, né, uma sílaba qualquer. É o poder do Buda, né? O poder, a compaixão, a sabedoria na forma de som. Mas a sílaba, que é antes, não é? A sílaba Ri é como se fosse a sílaba semente, de onde ele se origina. Eu não sei te dizer, isso tudo vem de visão pura dos mestres, né? Os mestres que têm visão pura, eles enxergam, eles veem as coisas desse jeito, descrevem pra gente. É como que vem de um reino das formas. Não vem do reino da forma, não vem do reino da forma. Vem das terras puras dos Budas.
Tá. Não estão dentro do Sansara. O reino da forma está dentro do Sansara. Ah, tem razão. Todos os... Reino da não forma está dentro do Sansara. Também Reino está da dentro forma está dentro do Sansara. Então, não, vem das terras puras dos Budas mesmo. Se a gente tivesse visão pura, a gente enxergaria isso, né? Mas é mais sutil ainda do que a manifestação do corpo de Avalokitesvara, né? Claro. Eu entendi. Isso é o que eu entendi, pessoal. Se vocês tiverem uma compreensão diferente, acharem que, sei lá, que eu errei algum ponto aqui, vocês, por favor, me ajudem. Mas o que eu entendo é Bija Mantra, exatamente, sílaba, não é Bija Mantra, na verdade. Não é Bija Mantra, mas é sílaba semente. Tá bom, chuchus? Eu acho que a gente está precisando se lembrar que nós somos Avalokitesvara, sabe? Senão a gente acaba acreditando que a gente é ser senciente, que a gente vai ficar doente, que as pessoas vão ficar doentes. A gente acredita nisso tudo, né? E a gente pode ser arrastado e soterrado por essa visão, né? E a gente pode se salvar fazendo isso. Se salvar no sentido de... Se eu não tenho medo de... Se eu não me identifico com a minha natureza limitada de um ser humano, né? Então eu tenho a minha energia vai ser orientada para acudir as pessoas, né? Acudir os seres. O Lama conta uma história de quando ele sempre fala que ele lembra, que ele se lembra muito mais das vezes que ele fez besteira do que às vezes que ele acertou as coisas, né? Então diz que uma vez ele estava bem no começo da vida dele de monge, ele estava recebendo ensinamentos sobre os 6 reinos, né? Eu acho que era o Geshe Rapter, algum desses mestres dele, Nantag, um desses mestres dele, desses Geshes, né? Que eram mestres dele. Daí ele, quando ele recebeu esse ensinamento sobre os não sei quantos mil infernos gelados, não sei quantos mil infernos quentes, não sei o quê, ele falou assim, nossa, eu vou rezar para não renascer em nenhum desses reinos, né? Aí o Geshe deu uma... Não. Sabe aqueles tapão daqueles vídeos engraçados que aparecem pela internet de vez em quando? Pá! Mas eu não quero renascer! Pá! E o Geshe falou assim para ele, você tem que aspirar a renascer nesses reinos, que é onde as pessoas mais vão precisar de ajuda, onde os seres mais vão precisar de um bodhisattva. Então você aspire a renascer nesses reinos e aspire a ser capaz de ajudar esses seres. Ele nunca mais esqueceu, né? Aquelas bufas que ele tomava no ar, assim, ele nunca mais esquece. Mas a gente, obviamente, precisa cultivar uma estabilidade. Não adianta nada a gente querer se renascer no reino dos infernos e virar um ser do reino dos infernos, né? Porque aí a gente não está fazendo nada diferente, né, na verdade, né? Deixa eu ver aqui, ó. A Ana falou, Lama Santen falou sobre a sílaba raiz também, hoje com relação ao Buda da medicina. É um símbolo também. Sim, o Buda da medicina é uma outra sadhana, né? Mas eu acho que a prática de Buda da medicina que o Lama fez não é de que a gente faz não é de autovisualização. Eu também não sei se já está liberado, porque essa altura do campeonato, eu acho que essas sadhanas estão mais ou menos liberadas também, né? Porque a gente está precisando de ajuda, né? Então vamos embora do jeito que for, Buda da medicina. Mas eu não me lembro qual que é a sílaba semente do Buda da medicina. Eu não me lembro. Eu não sei, na verdade. Mas é Rum. Então é Rum. Então, a sílaba semente do Buda da medicina é Rum. Então, é isso, né? O Buda da medicina também é maravilhoso. Eu tô falando da sadhana do Buda da compaixão, porque é uma sadhana que o Lama, Alan Wallace, ensina pra gente, né? Então, só por isso que eu tô... Mas todas as sadhanas, elas são muito parecidas. Elas têm a mesma estrutura, e elas dão no mesmo lugar. Diz o Lama Alan Wallace que é uma questão de... uma questão de conexão, sabe? A gente pode ficar assim, putz, eu faço essa sadhana do Buda da medicina, ou eu faço essa sadhana de Avalokitesvara, ou eu faço essa sadhana do Vajrayana do lago, ou eu faço essa sadhana de Tara, ou eu faço... Você faz qual você quiser, qualquer uma, dá tudo no mesmo lugar, né? E tanto faz, porque é uma questão de... Ele fala que é isso mesmo, ele fala assim, sabe o que é? Porque no começo eu me batia com isso daí, me batia. Mas Lama, eu faço o quê? Eu não sei, eu me identifico mais com o Avalokitesvara do que com o Vajrayana do lar. Ele fala, faz o Avalokitesvara, faz o que você quiser, né? Porque
Ele falava assim, é uma questão de se apaixonar pela deidade, sabe? É uma questão assim, eu me apaixonei pela Avalokitesvara, então faz essa dana de Avalokitesvara. Eu me apaixonei pelo Buda da medicina, faz essa dana do Buda da medicina. Ou se você é muito facinha, se apaixonar por muitos ao mesmo tempo, faz todas, não faz mal, né? Mas é importante que a gente entenda cada uma e faça cada uma das práticas respeitando a integridade da prática, né? Então, vamos supor, eu sei que tem sadhanas do Buda da medicina que não podem ser feitas se você não receber iniciação. Então, não faça. Faça uma... Ó, se vocês quiserem ficar salvos, assim, de cometer um erro Vajra, sei que isso existe, né? Mas com exceção da sadhana de Avalokitesvara, as outras, incluindo a de Tara Vermelha, incluindo a da Vajrayana do Lago, qualquer outra sadhana, a gente pode fazer qualquer uma sem se visualizar como a deidade. A gente imagina que aquela deidade está se manifestando na nossa frente. E nós estamos rezando o mantra, aspirando que as qualidades daquela deidade se manifestem em todo mundo. Perfeito. A gente pode fazer qualquer prática de sadhana desse jeito. E é maravilhoso também. É super legal. Super lindo também. Fazer a sadhana do Buda da medicina. A história do Buda da medicina é linda. É linda. Um bodhisattva que durante todo o caminho dele, ele aspirou que as pessoas que se lembrassem dele, as pessoas que ouvissem falar dele, que elas se curassem de todas as doenças. Aí, quando esse bodhisattva se torna Buda, ele tem esse poder de levar cura para as pessoas, o Buda da medicina. O Buda Shakyamuni convidou o Buda da medicina para ensinar na terra pura dele, que é aqui, né? Que é para nós aqui. Então, a gente recebeu os ensinamentos do Buda da medicina por causa disso. Porque ele foi especialmente convidado pelo Buda Shakyamuni para dar ensinamento para nós. Não sei se vocês sabem, mas nós vivemos na terra pura do Buda Shakyamuni, né? Então ele convidou o Buda da medicina para vir dar ensinamento para a gente. O Buda da medicina é chefe de um outro mundo aí, né? Mas ele chamou o Buda da medicina para dar ensinamento para a gente. É bonita essa história tá, o Sutra do Buda da medicina, né? Super bonito. Para quem quiser, eu tenho uma revista antiga que o Lama Tartin compartilhou comigo sobre a história do Buda da medicina. Super bonito. Mas uma revista... Todo mundo vai querer, né? Já vou mandar para todo mundo. Pronto, acabou. Já vou mandar para todo mundo, assim todo mundo fica feliz. É linda de morrer a história, é encantadora. Então a gente faz a sadhana do Buda da medicina também, sabe? Não tem problema. E ó, a gente tá precisando, né? De tudo que ajuda. Não vamos ficar economizando o Buda e ficar na dúvida. Ah, eu não faço porque eu não sei bem qual que eu faço. Qualquer uma. Faz todas, faz o que você quiser, né? Mas é importante a gente se conectar com essa visão mais ampla dos Budas, né? Para poder não se desesperar tanto nessa situação também. Fala aí, ô Flori. Não fica. Vocês escrevem um livro aqui, eu tenho que falar. Fala, vocês podem falar, ué. Flor, tá me ouvindo? Oi. Fala, mulher. Oi. Então, o Lama hoje falou um pouco isso, assim, né? Que os Budas, eles aparecem com a face para ajudar os seres nas condições que eles se encontram, né? Então, quando a gente está doente, a gente aspira ao surgimento do Buda da medicina, né? Ele surge com essa face para aqueles que estão doentes, né? E assim vai, os outros, Tara, Keres, enfim, né? É. Vai ser... São o mesmo Buda, são emanações do Buda primordial. São todas manifestações da Samantabhadra. Eles não têm ciúme um do outro também. Então ninguém vai ficar, nenhum deles vai ficar chateado com a gente se a gente fizer essa dana do outro. Tá tudo certo, né? Eles estão todos de acordo lá. Ô Gus, fala aí você também. Eu botei no chat. Eu sei, mas aí eu tenho que ler o chat. Por que você não fala logo? Tá, eu vou ler o chat, é porque tem a página certinho. Leia. Eu só indiquei para quem comprou o livro Esperança Ativa, da Jona Macy, eu fiquei muito feliz de ver essa prática. Eu falei com a Lia Beltrão hoje, ela falou que ela adora essa prática, ela faz sempre nas oficinas do Trabalho que Reconecta. É uma prática de você se visualizar antes de nascer nessa vida, e em vez de você achar que você nasceu de modo kármico, como um ser senciente, você escolhe uma perspectiva, por isso chama a perspectiva do Bodhisattva, da qual você é um Bodhisattva que escolheu nascer aqui,
Mas calha que você nasceu aqui, você se encantou por sorvete, esqueceu. 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 Bateu a Começou a namorar cabeça. alguém, esqueceu. Você esqueceu que você veio fazer aqui. Tipo, a gente vai no mercado comprar tomate e começa a ficar perdido numa... Mas foi só isso, só esqueceu. Então é uma questão de boom, de você soltar um pouco a reificação das aparências e lembrar que tu veio aqui como Bodhisattva, e tu já é isso. Ai, que Então lindo. isso é a página 224 da Jona Mace. E aí depois, quem quiser um plus, lê o capítulo 9 do Sutta de Vimalakirti, que está lá escrito como essa terra pura, que eles chamam de Sarra, é o melhor lugar para se gerar bodhicitta, que os bodhisattvas fazem fila para vir para cá, porque tem bodhisattva em outras terras puras de outros budas, que eles aprendem com perfume, não tem sofrimento, não tem ensinamento sobre karma, não tem nada, não tem Bolsonaro, não tem nada. E aí eles não geram bodhicitta direito. Eles são bodhisattvas, só que eles não viram tanto sofrimento, eles não entendem, eles não sabem nem como é possível ter ação negativa, eles não têm nem palavra para isso. Eles aprendem o Dharma por perfume, eles cheiram e eles entendem. E a gente é puta trampo aqui, né? Tem que gerar, enfim. E eles acham que o Buda Shakyamuni é muito compassivo, né? Porque na terra pura dele tem muito sofrimento, né? É linda essa visão. Puta, é linda de monte. O Robert Thurman sempre fala, porque ele traduziu o Sutra de Vimalakirti, ele diz assim, isso aqui é tudo a compaixão do Buda. Se o Buda tivesse que fazer uma coisa para os seres terem momento a momento que eles precisam para acordar, ele teria feito isso. Então isso aqui tudo é a compaixão do Buda tentando acordar a gente. Se você olhar assim, né? É. Então tudo isso que o Gus falou, que a Flori falou, não, que o Gus falou, essas duas coisas, tanto da Jona Mace quanto do Sutta do Vimalakirti, mas na verdade essa fala da Jona Mace, né? Seria esse primeiro ponto assim que o Lama fala pra gente deixar que todos os objetos se dissolvam, só pra gente fazer um link com a prática, deixar que os objetos se dissolvam na vacuidade, né? O jeito que o Lama fala é traz essa compreensão que você tiver sobre a vacuidade para essa prática nesse momento, né? Mas esse negócio de se enxergar antes de nascer é muito lindo mesmo, hein? Pode ser muito, muito lindo. Eu vou olhar. Acabou de chegar meu livro também. Nem olhei direito para ele, coitado, não tive tempo. Jane, eu queria... Oi. Então, eu queria só comentar assim, uma dificuldade que eu tive de entrar na prática, porque eu acabei de receber notícia assim, de 2 pessoas conhecidas que morreram por coronavírus, né? Eu tô vendo que isso está se aproximando e vai começar a acontecer. Então, eu estava num lugar assim muito denso e muito identificado com as aflições mentais. E aí, queria te perguntar, assim, se de repente, você falou, né, de fazer 24 minutos, estabelecendo corpo, fala e mente, e daí depois tentar entrar, né, mais na prática, assim. Gi, mas assim, fazer também... Fazer com essa intenção, né? E já tentar já trazer um pouco dessa visão, sabe? De como que os Budas veriam isso, né? Uhum. Mas é muito difícil, porque a gente está num momento... A gente estava, eu e o Gus, acho que não sei, alguém mais estava na live do Tutendimpa, aqui? A gente estava assistindo, né? Eu e o Gus estava assistindo a live do Tutendimpa, um Zoom do Tutendimpa. Ele chorou na prática. Ele começou a falar de como, né, tentar trazer assim, olha, não esconde o que está acontecendo, né? Não faz de conta que não está acontecendo nada, porque tá, né? Então, deixa isso vir. Pessoas estão sofrendo. Aí ele começou a falar assim, mas vai ficar tudo bem, vai dar tudo certo. E começou a chorar, e nós tudo chorando junto com ele. Então é esse momento que a gente está, né? Então isso também é verdadeiro. A gente não vai falar, não, é todo mundo Buda, vocês estão tudo louco aí, achando que vão... Lógico que não. Né? É uma experiência muito autêntica mesmo, né? De sofrimento. Mas do ponto de vista dos seres, né? Sencientes, nosso aqui. Do ponto de vista do sonho, né? Mas a gente tenta cultivar essa... E é bom já ir para a prática, já procurando cultivar essa visão de que nós estamos vivendo um pesadelo. Quem está dentro do pesadelo, para quem está dentro do pesadelo, aquilo é muito de verdade. Para quem não tem refúgio no Dharma, aquilo é muito de verdade, né? Mas a gente toma refúgio no Dharma, no Buda, na Sangha, né?
E daí a gente faz a prática de 24 minutos. Porque senão também não adianta. A gente faz a prática de 24 minutos, fica fritando 24 minutos, e daí vem fazer outra prática igual, né? Então, não funciona exatamente assim. A gente precisaria Eu lembrei dar um refúgio para a prática, né? Fala, Gi. Eu lembrei do Dogen, né? Aquele filme A Vida de Dogen, que não sei se vocês assistiram, mas assim, mostra o tanto que ele se emocionava, ele chorando diante da situação, dos sofrimentos, ele se emociona, ele chora, mas mantém aquela visão de as coisas são, né, que tá acontecendo isso, mas agora eu não lembro assim muito. Tem um verso assim que ele fala, tipo, o que acontece no outono, o que acontece no verão, tipo. A gente já viu várias cenas também do Dalai Lama, né? Sabendo de alguma história ou fazendo contato com alguma situação muito difícil e chorando também, né? Mas eles choram, respiram e aquilo volta a ser a visão ampla, aberta de um Buda, né? Mas eles sentem a dor dos seres também. Eles não estão retirados do mundo, né? Os bodhisattvas estão olhando dos dois lados. Estão olhando o sofrimento, olhando a liberação. A Joan Halifax tem uma fala super linda, um livro sobre isso, né? Standing at the Edge, chama. Você está no meio na beira do precipício, olhando para baixo, olhando para cima, sendo informada pelos dois lados, assim. Então, o caso não é de a gente se retirar do sofrimento. Não, porque não vai dar. Nem que a gente queira, não vai dar. Onde que a gente poderia se esconder do que está acontecendo agora? Explica para mim aí. Lugar nenhum no planeta. Gê, Amore, fala. Teve uma cena essa semana também que foi marcante. O Papa sozinho, no meio daquele lugar enorme, ele todo de branquinho, e falando, fazendo aquela... Depois ele para e fica parado, parece que meditando ou contemplando, ele fica ali... Incrível mesmo. Vivendo o sofrimento do mundo, né? Muito louco. A Giovana caiu, tadinha. Voltou, Giovana? Então, mas é isso, né? A gente não vai ter nem para onde correr mesmo de sofrimento nesse momento, né? Nunca tem, na verdade. É que a gente meio que se faz de maluco e vai indo, né? Mas agora não vai ter mais jeito. Então a gente não vai fazer de conta que não está acontecendo nada. Né? A gente vai se alimentar dessa experiência de sofrimento para produzir a compaixão. Mas a gente, pelo menos, tem um recurso de não se perder no meio do sofrimento, né? Tishnahan falou que se não tiver sofrimento, não pode ter compaixão. Sem lodo, não há lótus, né? É o que esses lamas falam. Mas a gente nunca acha muito direito isso, né? A gente nunca entende direito isso, né? Agora é a hora, pessoal. Agora vamos ver, né? Nossa Senhora, a gente nem abriu o texto nosso do estudo, mas acho que foi bem bom também, né? Gê, eu tenho uma pergunta. Fala, Mori. Uma pergunta difícil. Na situação, como nós somos irmãos Vajra, numa situação que um de nós estejamos morrendo ou morremos, o que a Sangha pode fazer para nos guiar? Poa! A gente vai fazer prática de poa para quem tiver. Mas a gente vai se lembrar. Se eu estiver morrendo de coronavírus, né? Se cada um de nós estiver morrendo, a gente vai botar nossa mente lá no colo do Buda e é para lá que a gente vai. De preferência o Buda Amitabha, porque a gente renasce na terra pura dele, né? Renasce na terra pura de Amitabha. A gente não vai poder se perder, porque a Sangha vai estar rezando pela gente. Com certeza, os lamas vão estar rezando pela gente. A gente é que não pode esquecer disso, né? A gente reza para não se esquecer. A gente reza agora que todos nós vamos rezar para a gente não se perder nesse momento. Se acontecer com a gente. Se acontecer, não. Quando acontecer, né, pessoal? Porque pode não ser agora, mas no momento vai ser, né? A gente reza para não se perder dessa visão. De que nós estamos todos na rede de compaixão dos Budas.
tempo todo. A gente reza para renascer numa terra pura, para a gente continuar o nosso caminho. A gente reza para continuar o nosso caminho rumo à iluminação. Para a gente não se perder do Dharma, nem no bardo, nem nas próximas vidas. A gente não cai nessa pegadinha que nós somos seres que vamos morrer. Nós somos bodhisattvas no caminho, assim. A gente reza para não se perder do caminho. Essa é a coisa mais maravilhosa que a gente pode fazer, eu acho, né? O que vocês acham? Eu vou fazer isso, não sei. Eu vou rezar para renascer em Sukhavati, porque o Lama Wallace marcou encontro com a gente lá, né? Ele jurou que vai para lá e tá esperando, vai ficar esperando todo mundo lá para a gente fazer uma festa quando chegar, né? Então, é isso que tá na minha agenda. Não sei vocês, alguém tem uma ideia melhor? Ó, Gê, se cuide, viu? Opa! Oi! Tô me cuidando, com certeza. Não vá para a feira de rua, não. Fique em casa, viu? Eu vou ficar em casa, eu tô em casa. Tá em casa. A prática de Poa precisa de iniciação. Precisa de iniciação de Amitabha, precisa de iniciação de Poa, na verdade, né? Mas a gente não precisa de ter iniciação para rezar para Amitabha, para ir para a Terra Pura de Amitabha. A gente rezar toda noite para ir para a Terra Pura de Amitabha, não precisa de iniciação. Partiu Sukhavati, é isso mesmo. Partiu Sukhavati, vamos todo mundo marcando encontro lá. Eu posso passar a prece de Amitabha para todo mundo, se vocês quiserem, rezar de noite, toda noite rezar a prece de Amitabha. Eu posso passar tudo isso de novo. Vira e mexe, a gente tem esses surtos assim, nos nossos grupos de estudo, né? Vira e mexe, brota Amitabha, daí a gente compartilha todas essas coisas. Mas eu vou compartilhar de novo com todo mundo a prece de Amitabha, todo o material que tiver de Amitabha. Porque a gente deveria fazer isso o tempo todo, né? Mas agora a gente está mais ligado, né? Isso pode acontecer, como a pergunta da Mônica. Pode acontecer, pessoal. Pode ser que daqui a pouco vocês vão ter que arrumar outra pessoa para fazer a conta do Zoom, coordenar esse estudo. Pode ser que eu vá embora nessa onda, não é? Então, a gente vai se cuidar, mas pode acontecer, com certeza, né? Em qualquer momento, por qualquer razão. Então, a gente deveria sempre estar fazendo isso. Como diz o Lama Santa, a gente já está doente com esse vírus desde a hora que a gente nasceu, né? Nasceu já doente com esse vírus, que vai morrer. A Lama Tsering, a Ana está falando que ela... Fala aí, Aninha. Essa mesma pergunta foi feita ontem numa live que a Lama Tsering deu. E ela disse para, se a gente estiver assim num estado meio prestes a morrer, avisa a Sangha que eles vão incluir o nosso nome nas orações, vão fazer pujas pra gente, que a gente pode confiar nisso, que a gente não vai estar sozinho, a gente não vai estar desassistido. Eu vou avisar, se qualquer um de vocês aí tiver um treco qualquer, achar que vai acontecer alguma coisa, pode me chamar, que eu vou mandar um e-mail imediatamente pro Alan Wallace. Antes de ele receber, ele já vai responder, porque é isso que ele faz. Então, vocês fiquem tranquilos, ele vai incluir a gente nas preces dele. Mas todo mundo vai se cuidar, claro, amores. Ninguém tá se despedindo, né? Todo mundo vai se cuidar, lógico. Fala, Reiki. Tô contando contigo para fazer meu povo. Pô, pode contar. Tá contado já. Pode confiar. O meu não é nada. Você vai ter o da Wallace, querido. Do Lama Santen. Todos os lamas que eu conheço, assim. Tenzin Wangyal. Todos eles. A gente vai acionando todos eles, assim. Pessoal, a rede está lançada, a gente já está na rede, vocês não precisam nem se preocupar, assim, nem precisam se preocupar. A gente já está na rede desses lamas. Nós é que não podemos esquecer, sabe? Eles esquecem, a gente é que não pode esquecer e se desesperar. Ah, tô me afogando, não sei aonde, na boa, na poça da água, né? A gente é que não pode se esquecer, eles não se esquecem. A gente que esquece, né? E passa mal daí. Ah, estou sozinho. Tá nada. Os homens estão todos agarrando a gente que não vê. A gente que não vê. A Emma falou que ela é uma das anciãs do grupo. É, amore, mas essa fila aí, você sabe que todo mundo fura, né? Vira e mexe um fura a fila, então a gente não tem nenhuma garantia de nada mesmo. Então tá, meus amores. Então a gente poderia... Então, fazer dedicação, né? Dedicando que os mestres tenham longa vida também nesse momento, né? Se tem alguém que é ancião aqui, são os nossos mestres, né? Todos eles. Então, a gente dedica mérito da nossa prática para a longa vida de todos eles, né? Do Lama Wallace, do Lama Santen, do Tenzin Wangyal, do Dalai Lama,
da Lama Tsering, de todos os mestres com que a gente tem conexão. Então a gente vai fazer a prece longa vida ao Lama Alan Wallace, mas até imaginando o Lama Alan Wallace como representando todos os nossos mestres aqui, que sempre é assim, na verdade, né? Então vamos lá, vou compartilhar a tela. Imagina o Lama na nossa frente, assim, representando todos os nossos mestres, toda a linhagem, todas as linhagens. Tempa tuan dorje chanchen, dangel kansan zinpe makarai, tenzin ke busha pe tempa, danze trinidad shinu seu aze, takodro la jampe charchen, aquel Sandra mena tendu sikya, anola si shedrakpa, ye ke boshen pusha petengurchi, zalinchi da ke panupcho, sugil teni yutabur seu tsepa, Lopum ke kikutse zetrin, yedro contar pelando tripadze. Aqueles que o professor Sakyamuni, o grande Vajradhara, e aquele que sustenta os mistérios de todos os Jinas Padmasambhava, possam firmar os pés de lótus daqueles que sustentam os ensinamentos e fazer com que os feitos do Buda brilhem como o sol e a lua. Aquele que derrama uma grande chuva de amor sobre seres em terras distantes e sustenta-os com o néctar dos ensinamentos do Buda. Aquele ilimitadamente afortunado, o grande ser conhecido como Alan Wallace, possa sua vida ser longa. Em Jabbovipa em geral, especialmente no Ocidente, você ilumina os ensinamentos dos Jinas como a luz do sol. Ó Mestre, possa sua longevidade e seus feitos ser muito extensos e possa você guiar todos os seres no caminho da liberação. Gewadi Niduda Gurgyan Lama Drugyuni Droatika Malupa Dei Salagoparsho. Por esta virtude possa eu rapidamente realizar o Lama de Dhyana e possa eu conduzir todos os seres sem exceção a esse estado de realização. Amores, coragem, cuidem-se bem, cuidem de todo mundo que vocês puderem, todo mundo, do jeito que vocês puderem, informando, ficando em casa, fazendo o que vocês puderem para proteger as pessoas agora. Obrigada, Gi. Um beijo gigante para todo mundo. Obrigado, gente. Boa semana para Obrigado, todos. gente. Até domingo aqui, todo mundo. Domingo que vem todo mundo aqui, hein? Eu quero saber aqui, viu? Obrigado, obrigado. Todo mundo aqui. Se cuida, gente. Beijo, gente. Beijo, beijo. Tchau, valeu. Beijo, beijo. Beijo, Gê. Beijo.